Não faz muito tempo que as pessoas nem sabiam o que significava a palavra streaming. Mas de alguns anos para cá, esse formato de distribuição de conteúdo digital está cada vez mais presente na vida de todo mundo e isso alterou profundamente os hábitos e o comportamento das pessoas. Para falar sobre esses temas, eu recebo hoje aqui no Rio ETEC a Mariane Maciel, pesquisadora criativa, e o Leonardo Ed, produtor, realizador e presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Sejam muito bem-vindos aqui. Tema que eu adoro, sou viciado, não era, hein? Mas agora todos somos, né? Então vamos começar vou começar com você, Léo, falando sobre os primórdios aí desse serviço, né? Dessa tecnologia que acho que ocorreram alguns marcos, com certeza a disseminação da banda larga foi essencial. Sem isso não rolava streaming, né? Então vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre como a gente chegou onde estamos hoje? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom e um prazer estar aqui com o Mário também. Estávamos conversando muito ali sobre isso, né? Sobre essa história e a história que vem para frente ainda, né? O que a gente tem muita coisa para frente. E, enfim, a TV paga no Brasil, ela foi instalada ali por volta, que era a TV a cabo, né? Por volta de 1995, né? E a partir dos anos 2000 ali a gente vê uma evolução da banda larga, né? Entendo que o primeiro movimento ali foi a entrada em cena do YouTube. Né? O YouTube é um dos first movers ali do ambiente de streaming. E se você pensar que passaram ali 15 anos entre a entrada da TV paga, da TV a cabo no Brasil em 95, até a chegada da Netflix, que foi no final de 2011, a Netflix começou uma operação aqui no Brasil, né? No Brasil ainda beta, né, ainda com usuários de teste e tal. E ali a gente já tinha uma internet bem desenvolvida. A gente passou pela chegada da TV paga, da TV a cabo, chegou a 20 e poucos milhões de assinantes, né? No auge, né? No auge. E ali em 2011 a gente teve a Lei 12485, que regulou a entrada de conteúdo brasileiro, né, na TV paga, e ali explodiu um pouco a quantidade de assinantes, né, porque aí, obviamente, você traz um pouco até do raciocínio da TV aberta, né, que é quase que 100% de conteúdo brasileiro, para a TV paga, e o tipo, não só o tipo de conteúdo, mas a linguagem atraiu o pessoal. Atraiu muita gente, né? Acompanhando um crescimento também econômico do país, né? De poder aquisitivo e tal. A partir dali, vamos lá, em menos de 10 anos, certamente, a Netflix conseguiu 14 milhões de usuários. Então, aquela curva de Moore, né? Lá de trás, ela se aplica a esse desenvolvimento dessa tecnologia. Né? Se você pensar que você levou tanto tempo, né, para a TV paga atingir ali os 20 milhões, alguma coisa assim, a TV paga toda, né? E você agora tem um tempo muito curto para a Netflix. Estamos falando da Netflix, porque é a líder, né, do streaming, de assinatura. A Netflix atingiu 14 milhões de usuários só no Brasil muito rapidamente. De pagantes, né? De pagante, contas, exatamente, né? de contas pagas. Né? E é o serviço mais caro de streaming que tem. Né? É a melhor plataforma, tem mais investimento em pesquisa e desenvolvimento ali, é a melhor experiência do usuário. Com certeza. Isso de longe ainda. De longe, eu fico impressionado com algumas coisas que eu vejo nas outras. Não é possível que eles não olhem para a Netflix, tem umas coisas absurdas. Exatamente, assim. porque a Netflix também nasceu, voltando um pouco para o passado, como bom realizador que sou, né? A gente vai e volta. A Netflix nasceu, como a gente estava lembrando aqui há pouco, como disponibilizadora de conteúdo, mesmo no meio físico. O conceito da Netflix sempre foi esse, né? Sempre foi sob demanda. Era DVD. A Netflix fazia chegar na sua casa rapidamente o DVD e pegava de volta.
Então você não tinha, você tinha, entre várias aspas, esse poder de escolha. Né? Então o conceito do surgimento da Netflix foi esse. É dar o poder de escolha ao consumidor dentro de casa. Não mais ele precisa ir até a loja, ele precisa ir até a locadora, né? E alugar o filme. E segue esse conceito até hoje. Aí tem um monte de discussão depois, que é algoritmo e tudo mais e tal. E hoje, alguns dados que eu acho interessantes. No YouTube, cada dia são mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de horas assistidas por dia no YouTube, que é líder de audiência dos streamings, muito acima de todos os outros. A Netflix está em segundo lugar, e só no Brasil, no terceiro trimestre de 2022, foram 4 bilhões de horas assistidas. Somente no Brasil e somente na Netflix. Dizem que o Brasil é segundo ou terceiro, né? o terceiro maior consumidor de streaming, né? Nós somos intensos nos comportamentos, né? Rede social, streaming e tal. YouTube, todos eles. Agora, me chama a atenção, assim, você falar nessa perspectiva histórica, né, do cabo, como é um fenômeno cultural, né? O streaming, ele tem uma força que é muito maior do que o que aconteceu com o cabo, né? Então, assim, hoje ele é massivo e ele é como uma TV aberta, né? Então, o amor pelas novelas, hoje a gente tem um parente que é o amor pelas séries e por esses conteúdos do streaming. Então, assim, o cabo foi um meio do caminho aí, mas ele não teve a força, né, que o streaming tem hoje, de estar na casa de todo mundo. Você fala 14 milhões na Netflix, eu não sei a conta que a empresa faz do compartilhamento, né? Hoje eles até tentam segurar né? isso, restringir. Os logins em vários localizados. Eu vou aproveitar, então, esse gancho aí que você deu, porque a gente, hoje em dia, você chega a perguntar para pessoas, e aí, como é que você vai? Sobre o relacionamento, e você está solteira, você está casado? O cara, eu estou casado com a Netflix. Eu já ouvi falar isso, já vi meme, né? Então, assim, na verdade, o brasileiro abraçou isso, né? Esse entretenimento, que a gente vai ver mais para frente, que não é só entretenimento, não é? E é um caso de amor, como você escreveu, é um caso de amor. Por que esse caso de amor do brasileiro com os serviços de streaming? Eu acho que a gente tem aqui algumas coisas, né? Primeiro que é um país, assim, que é novelesco, né? Que já consome audiovisual de uma forma bem intensa. Mas a gente discutia isso ali na recepção, que se você pensar no valor hoje de uma assinatura, e a mais cara é a própria Netflix, ainda é o entretenimento mais acessível que existe. Muito mais do que ir a uma peça de teatro, a um cinema, ou mesmo sentar no bar com os amigos, né? Então, a gente, né, contextualizando aqui, a gente está falando de um país que é um país que tem uma classe A, B muito pequena, né? A gente tem um país formado aí por uma grande classe C, C-, que encontra... Carente de entretenimento, né? Sim, e que encontra nesse entretenimento uma ótima opção, né? Então, ficar em casa assistindo série é algo viável, te leva para vários mundos, né? É uma janela para o mundo. A gente está falando de pessoas, né, que tem pouca possibilidade de viajar, de conhecer outras cidades, outros países, ou mesmo a consumir outros produtos culturais que são menos acessíveis, e aí tem ali aquela janela, e essa excitação, eu acho que veio com as plataformas internacionais, ela é muito fácil de ser compreendida. De uma hora para outra, eu posso assistir os filmes que todo mundo está assistindo, as séries que todo mundo está assistindo. Tem até uma piada no filme recente do Nani Moretti, que eu não sei se vocês assistiram, que é O Melhor Está Por Vir, né? Que ele foi convidado para uma reunião na Netflix e os executivos falam assim, não, porque seu conteúdo será assistido em 190 países. E aí ele, não queria mudar esse corte, eu não sei, eu não estou muito confortável. Ele fala, mas esse conteúdo será assistido em mais de 190 países. E é isso, assim, então tem essa ideia de né, a gente brinca assim, um cidadão global, mas assim, eu estou assistindo a mesma série que está bombando no mundo inteiro, né? E isso também, eu falo de produtos internacionais, mas vale também para o cinema nacional, né? Essa conexão fácil na sua mão, né? Você tem o controle, você pode ter esse mundo infinito de conteúdos, é uma promessa de valor bem interessante, né? Então, o brasileiro é muito intensivo
em acesso, né, em conexão. Redes sociais a O gente brasileiro também, é ele totalmente gosta. conectado. E a gente é o segundo, terceiro mercado consumidor no mundo em toda a internet. Né? Seja o YouTube, seja os streamings, seja o que for. E a cultura é um meio de inclusão. Sim. Né? E o que a internet faz é permitir que essa inclusão seja mais democrática, se é que eu posso fazer essa relação. Né? Por quê? Como a Mari falou, tá todo mundo vendo a mesma série. Você da classe XYZ tá vendo a mesma série da outra pessoa de Manhattan, né? Do cara do Bill Gates, enfim, do Elon Musk. Você tá vendo as mesmas coisas. Então, e isso os streamings usam muito bem, que na verdade são grandes redes sociais, porque você consegue captar a assinatura, o usuário, quando você cria essa discussão, quando você cria esse ambiente de compartilhamento. Né? Então, todas as pesquisas que a gente faz para o cinema brasileiro, inclusive, aparecem isso. Além de ser interessante, histórias reais, né? Histórias bem brasileiras e tal, são histórias que as pessoas querem ver. Que se não foram ver, as outras estão falando, você precisa ver. É a coisa que você começou, a conversa, né? Como é que você tá, não sei o quê. Normalmente você fala, o que você tem visto? Não é mais o que você leu, né? Sim. Que livro você leu. Então, o que você tem visto? Aí, normalmente, vem alguma série, algum filme, que assim, não pode deixar de ver. Então, essa rede social dos streamings, ela se transforma, e a Netflix é muito boa nisso, a persona da Netflix que conversa com o público é muito boa, porque ela fomenta a discussão. Então vem uma série nova, quando a série chega, já tem uma enorme base de fãs. Agora eu vou falar um negócio, me lembrei agora de um negócio que foi um evento que, se eu não me engano, foi o último evento mundial que é diferente desse da filosofia e da metodologia do streaming, onde você pode fazer o chamado binge watch, né? Você pode ver tudo de uma vez, né? Então é uma coisa assíncrono, né? Cada um vê a hora que quiser. E não sei se vocês lembram Game of Thrones. Sim. Todo mundo ficava ligado 9 horas de domingo. Aí, por que mudou isso? Isso porque me pareceu que isso era uma fórmula do sucesso, de esperar, de segurar. E a filosofia, né, eu li até antes, né, várias coisas sobre a Netflix, que eles têm essa coisa de a pessoa poder assistir tudo de uma vez, assistir quando quiser, mas perde um pouco essa coisa do lançamento simultâneo num determinado horário. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer, pelo um fenômeno como Game of Thrones, que tinha briga de pessoal que fazia spoiler com quem não viu ainda, não sei o quê. Era uma briga. Quem não estava domingo, 9 horas, o resto que se dane. Que eles já começaram a encher as redes sociais dizendo, Ned Stark morreu, não sei o quê. Sim. Mas é interessante, quer dizer, porque algumas plataformas, a Apple TV, por exemplo, lança semanalmente, mas assim, começa, sei lá, 1 minuto, já está disponível. Mas não tem mais aquela coisa da televisão aberta, que era toda, né, da grade, né? E isso, o Game of Thrones, me pareceu um tipo de lançamento de conteúdo, né, na grade que criou um buzz muito grande, mas nunca mais vimos. Mas isso é só um comentário meu. Se quiserem comentar sobre isso, em cima disso, legal. Mas eu quero falar sobre a Covid também, que teve um papel muito... Posso só comentar que eu achei interessante essa discussão, porque não sei se nunca mais vai ter, mas para ter precisa ser um conteúdo muito relevante. É muito grandioso, né? Para bancar isso. Para bancar isso. Porque o ambiente da internet, aí não é só dos streamings, é de muito volume de informação a um preço baixo. Ou um preço zero, né? Ou a gratuidade. Esse é o modelo de negócio da internet. Então, os streamings começaram, falando de história de novo, né? Com muito catálogo. Depois os catálogos foram começando a se dividir, né? Porque aí outros streamings foram aparecendo, então seus catálogos foram sendo puxados para as outras plataformas. Aí começou um investimento gigantesco em conteúdo. Nas produções nas produções originais. Qual foi a primeira grande produção da Netflix? Foi o House of Cards. Foi ali que a Netflix deu essa virada de chave de catálogo para produções originais.
né? Então, muito investimento em produções originais, até competindo com os canais. Né? O Game of Thrones vem dos canais, né? E por isso esse raciocínio que eu continuo achando o melhor. Né, que você cria expectativa, que você cria Eu também acho. Eu como usuário, eu como, enfim, sem ser saudosista também sendo. Mas, eu sou assim também, sou old school. Né? Exatamente, old school. E, porém, com a velocidade também da evolução do consumidor, porque hoje são mais de 1 bilhão de assinantes no mundo, né, dos streamings, você tem 1 bilhão de consumidores. Não é mais grupo de consumo, não é mais público-alvo, né? Eu queria falar sobre esse fã, ponto. né? Então pode, por favor. Eu acho assim que isso funciona e é muito interessante para você ver como uma cola social, né? Que a gente vê em pesquisa assim que tem essa excitação de fazer parte desse grande grupo, dessa grande torcida, todo mundo vai assistir ao mesmo tempo. Só que no dia a dia, né, o streaming possibilitou uma pulverização do consumo. Então, hoje tem gente assistindo coisas muito nichadas, que são muito menores. E aí não faz tanto sentido fazer essa comoção, né, grandiosa, segurar para todo mundo, porque os grupos são menores. Mas entre esses grupos existe sim essa conversa. A gente só consegue perceber as conversas maiores. Como o seu caso, você citou Game of Thrones. Porém, nos pequenos grupos, existem outras conversas acontecendo. Vou dar um exemplo super nichado, assim, mas na TV aberta, provavelmente a gente tinha assistido muito pouco sobre puerpério. Hoje existem muitas séries, né, na Netflix e em outras plataformas que tratam deste momento da mulher. Então, são mulheres que acabaram de ter filhos. Tem a série inglesa, tem a americana, tem a canadense. É um mundo ali à parte. Não está todo mundo falando sobre isso, mas esse conteúdo que é super relevante para mulheres de uma determinada faixa etária que estão vivendo um momento específico se torna um capital, enfim, motivo de conversa nesses grupos. E aí cria essas comunidades. A gente não percebe esses movimentos de vamos segurar os lançamentos, não é por aí. Mas mesmo que não tenha essa comoção, né, de assistir ao mesmo tempo, no mesmo horário, tem as conversas. Né, e que isso é bem interessante do streaming. Tem alguma coisa ali que serve para você, né, para... Enfim, se a gente pensar, né, os capítulos finais das grandes novelas... Sim. Parava tudo, era 99% ligado, das televisões ligadas, né? E Pantanal voltou e Renascer está prometendo a mesma coisa, né? Eu acho que tem essa força, né? É você segurar, botar a pessoa para colocar, todo mundo ver junto naquele horário. E eu entendo também essa coisa que é o conceito meio que do long tail, né? Que assim, são aqueles assuntos que, né, não são assuntos para todo mundo, mas que eles colam bem numa determinada faixa etária, num determinado público. É interessante. Mas a Covid, vocês sentem que Covid obviamente foi um grande estímulo, né? E tem alguma coisa a comentar sobre isso? Ou foi uma evolução que só foi um gásinho, né? Um boost na... eu não chamaria de gásinho, mas certamente a evolução que já estava prevista, né? Que já tinha um tempo... Acelerou, né? Eu diria que acelerou 10 anos. Foram 30%, se eu não me engano, de aumento de assinantes nos streamings durante Covid. E não só, né? A digitalização do mundo... das pessoas, né? Não só das pessoas, mas a evolução da tecnologia teve que ser muito acelerada. As pessoas tiveram que realmente aprender a comprar no ambiente digital, seja o e-commerce, seja compras de supermercado, seja o que for. E o streaming nada mais é do que um e-commerce. Né? Você vai assistir, mas a questão é a assinatura, né? Compra, assinatura e tal. Eu costumo brincar que no ambiente digital é igualzinho no analógico. A gente tem a TV aberta aqui, a gente tem lá o YouTube, ou os serviços que são baseados em publicidade. Né? Aí você tem a TV paga e você tem a assinatura lá. Aí você tinha o aluguel de DVD ou VHS, na nossa época ainda tinha VHS, né? Enfim, você tem o aluguel e a compra. Que tem também o iTunes, outros, o Google, que você pode comprar o filme e tal, alugar.
Então, assim, nada mais... foram 30% de aumento das assinaturas e acho que foram 10 anos em um. Na verdade, muita produção, né? Muita produção e ajudou nessa questão da mudança do consumidor, do binge watching, querer ser surpreendido. E um dado interessante é que a TV aberta no Brasil ainda é a maior audiência de longe. Isso é só no Brasil? Acho que tem em outros Não, países. no mundo, nos Estados Unidos também, a TV aberta é muito acessada, tem muita penetração. No Brasil existe a questão da banda larga, né? Na verdade, a gente precisa entender que o país não está todo coberto por banda larga, porque quando tiver, vai ser uma explosão também de possibilidades, né? Mas, se eu não me engano, a TV aberta ainda é responsável por 60 e poucos % de audiência e atinge praticamente 100% dos lares, né? E a TV paga está em torno de 10%, o YouTube 7 a 8% de audiência, aí vem Netflix com 4%, depois vem todo o resto. Bem pulverizado, né? Então, a gente ainda tem um país que é muito dependente e é muito fiel à TV aberta. Tem uma questão de acesso, claro, tem uma questão geracional, né? Porque as gerações agora que estão vindo aí, às vezes nem tem. Não, meu filho só vê YouTube, conteúdo de televisão em casa. Falou sobre isso, não conhece o comercial, né? A propaganda. Não conhece a publicidade ali. E tem o retorno da importância da televisão. Embora grande parte assista no telefone, onde for, em movimento, né, no metrô, no transporte público, você tem um retorno da televisão como tela. Não como conteúdo necessariamente, né? Como TV aberta, TV paga e tal, mas como tela. E aí, isso a Covid também trouxe muita evolução, né? Nas televisões, na Smart TV, televisão conectada e tal. Então, teve uma evolução no acesso a esses conteúdos através das TVs. Legal. E você falou no começo, né? Não é só entretenimento e tal. Acho que eu vou entrar nesse ponto sobre cultura, né? Porque a gente tem no streaming basicamente ficção, documentários, mas é entretenimento, né? Os streams, eles têm um pouco de esporte, mas não são locais para informação, noticiário, né? Isso ainda está na TV aberta, no rádio, na internet. Só que o que é interessante, que a gente vê em pesquisa, é que as pessoas, elas acreditam que ali tem uma janela para o mundo. Então, tem um aprendizado. Elas viajam sem sair de casa, né? Isso durante a Covid, mas terminando a Covid, né? Como eu falei, a gente tem uma população que viaja muito pouco por motivos financeiros. Então, tem essa janela para esse mundo, né, de cultura. Eu vou aprender sobre história em séries ficcionais ou documentais, né, porque pouca diferença se faz se aquilo ali que está sendo contado realmente aconteceu, é inspirado no momento na história. Eu vou saber sobre outras culturas. A gente estava conversando sobre o fenômeno do pop coreano, né, como isso, assim, para uma faixa etária mais baixa que a nossa, é super presente, né? São novas referências culturais. Então, assim, a Covid nos deu, assim, esse momento de estar dentro de casa buscando o mundo, né? Agora as pessoas saem, mas elas também não conseguem ir tão longe, né? E elas leem muito pouco. Então, acho que tem essa experiência dessa janela do streaming que é muito interessante. Tem até gente assim que aprende um pouco, pelo menos, de inglês. Muita gente com as séries melhoram o seu inglês. Né? É interessante esse efeito colateral positivo. Né? O YouTube hoje é a maior plataforma de educação que existe no Brasil, é o YouTube. Né? De aprender a fazer um bolo, como ser um fotógrafo, né? Tem o YouTube ali para te ajudar. E esses vídeos são os mais assistidos. Né? O famoso do it yourself são desde sempre. Né? Desde o começo do YouTube, foi o sucesso de audiência o do it yourself. É muito bom. Agora, Léo, vamos falar sobre o mercado de trabalho no Brasil. Você que está no sindicato, acompanha, né? Está no mercado também, como realizador. Como é que está isso? E no Rio de Janeiro, já que o nosso programa é o Rio é Tech, né, espero que tenha afetado muito positivamente as produções. Tem uma lei que estava para sair. Explica um pouco para a gente como é que funciona. Vou dividir sob o ponto de vista do trabalho, emprego, enfim, do trabalhador e dos empresários, né, das produtoras, das empresas. Né?
Sim, teve um aumento muito grande da produção, né, audiovisual, que é isso, né? O audiovisual hoje é tudo, a gente vê audiovisual em tudo que é lugar. Eu costumo trazer uma referência que é muito interessante, até como a gente aprendeu a se falar pelo vídeo, né? Antigamente tinha só o Skype. Né? E mesmo assim a gente falava de vez em quando e tal. Com Covid a gente teve que falar o tempo inteiro. E eu vi a evolução das pessoas com cuidado com o audiovisual, com o cenário, iluminação, com a maquiagem, Sim. com o cabelo, com a iluminação, com o enquadramento e tudo isso. Então, assim, hoje tudo é audiovisual. Né? E para o mercado de trabalho foi muito bom. Né? A gente teve um avanço nas produções muito significativo, aumento no emprego, renda, obviamente depois de Covid. Né? Logo antes teve, durante Covid a gente teve um aumento na questão, obviamente, de desenvolvimento de tecnologia, né? e vendas, né? Publicidade e tal, a gente vê um aumento. Mas depois, quando a gente saiu ali da pandemia, além de toda a produção represada, né? Muitas produções novas ali. Porém, por outro lado, é um setor de serviço, né? Porque as produções para as empresas estrangeiras são serviços, porque a propriedade intelectual, né? Aquele ativo em si não fica para as empresas brasileiras. Eles são inteiramente repassados para as empresas estrangeiras. Essa lei que você citou, que é a regulação do VOD, ela vem para equilibrar esse jogo. Né? Você tem essa parte de serviço que a gente quer que aumente sempre, mas criar uma garantia de presença do conteúdo brasileiro independente, principalmente, realmente brasileiro e independente, nas plataformas. Né? Que é, basicamente, eu uso o exemplo do supermercado. Se você não tiver o desodorante brasileiro na prateleira, ninguém vai comprar. Se só tiver o desodorante estrangeiro, você vai comprar o estrangeiro. Mesmo que você queira o brasileiro, não está ali, você vai comprar o outro. Então, é basicamente uma lei que a gente já tem o nosso setor todo regulado, né? Na TV paga, né? Na sala de cinema, com a cota de tela de sala de cinema, que é basicamente uma garantia de presença do conteúdo brasileiro que gera divisas para o Brasil. Né? Todo o lucro, toda a rentabilidade ali fica dentro do Estado brasileiro. E uma outra questão importante que aconteceu ali no final de 2023 e está acontecendo agora, é essa fusão, né? essa nova movimentação dos streamings. Que isso eu costumo dizer que não vai acabar nunca mais. A gente vive nessa sociedade completamente maluca, porque é o ambiente ali da internet, é volátil. Porque tipo Disney comprar não sei o quê. Disney comprar todo mundo, mas mais que isso, agora eles estão num movimento de lucratividade. Ou seja, você para de produzir, você reduz a quantidade da produção para poder rentabilizar o que você tem. O acervo. O acervo, né? E você vai comprando e vai fundindo ali alguns grupos. Então, aqui no Brasil, como a gente não tem regulação, países que já têm regulação, os streamings não podem parar de produzir. Se eles querem ter o mercado consumidor daquele país, estar no país, eles precisam produzir. É mais ou menos, resumindo muito, é essa troca. Né? Você tá conquistando o mercado brasileiro sem pagar nenhum imposto além do que as empresas brasileiras. Né? Porque o conteúdo audiovisual ele entra no país sem imposto. Não existe imposto de importação para o conteúdo, aliás, conteúdo cultural de uma forma geral. Então, inclusive lá atrás, no GATT e na OMS, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o único setor que pode ter algum tipo de instrumento de defesa no país é a cultura. Que é a chamada exceção cultural. Então, a contrapartida para explorar esse mercado, para explorar o mercado brasileiro, seria produzir títulos aqui. Produzir títulos aqui e garantir a presença de títulos brasileiros nos streamings. Por quê? Fazendo ligação com o que você falou antes, a questão cultural. Sim. Senão, e a gente já viu isso acontecer no passado, senão o estagiário, não estou falando mal do estagiário, mas o estagiário
de uma empresa dessa internacional aperta um botão e acabou o título brasileiro. Se a gente está evoluindo para tudo ser digital, tudo ser na internet, na verdade, né, no ambiente online, vai ser muito mais fácil para você tirar ou colocar conteúdo. Se todos os conteúdos forem de propriedade de um grupo estrangeiro ou de grupos estrangeiros, né, a gente não tem mais onde exibir. Se o grupo estrangeiro não quiser, a gente não exibe dentro de casa. É como se o canal de TV da nossa época, TV aberta, fosse de um grupo ABC, estrangeiro. da NBC. Exatamente, fosse da NBC e o governo americano dissesse, bom, eu quero que o brasileiro só veja conteúdo americano agora. Ele só vira uma chave e vira tudo conteúdo americano. E essa evolução para o coreano, a gente aqui foi criado com uma criação americanizada, né? A nossa cultura norte-americana, norte-americana, exato. A nossa cultura é muito cultura norte-americana, sempre foi. A gente usa calça jeans e bebe, eu não vou fazer propaganda dos produtos, mas bebe refrigerante e tal, porque veio de uma cultura americana, norte-americana. E agora a gente está vendo com a globalização, com esse acesso, a minha filha está aprendendo coreano vendo as séries. Já sabe, obviamente não sabe falar muito, mas já sabe as expressões, principalmente os palavrões, né, que eles gostam de aprender rápido, mas já sabe as expressões, já aprendeu a cultura e tal. Então, isso é muito bom por um lado, porque abre o mundo para a gente aprender outras coisas e outras culturas, mas por outro a gente precisa proteger a nossa, porque senão a gente perde. A cultura brasileira vai ficando para trás. O que eu percebo, assim, de comportamento que faz link com isso, é menos, talvez, sobre essa ideia do brasileiro, mas o de se ver na tela. Então, isso eu acho que é muito presente, né? A gente fez um estudo recente, que a gente falava sobre jornada do herói, da heroína e tal, e aí, como sempre, a gente pede muita diversidade nos nossos encontros, né? Pessoas diversas e tal, e a gente viu a importância do protagonismo negro, de contar histórias, né? Enfim, de heróis e de realezas que fossem para além do eurocêntrico, branco e tal. Então, o se ver na tela não necessariamente passa por ser uma produção brasileira, mas esses encontros, né? Eu, uma pessoa negra, família negra, querendo assistir uma história que passe por isso. E a gente tem todos os números também para falar do sucesso de Pantera Negra, de Mulher Rei, enfim, desses grandes títulos. Outras vezes é por um recorte de gênero, né? As mulheres querendo se ver mais, sabendo de protagonismo feminino. E até eu queria te perguntar isso, se nessa produção brasileira se tem acontecido isso, de ter mais espaço para mulheres escrevendo e dirigindo, para negros, indígenas, enfim, se a gente está vendo isso também na produção. Mas esse desejo de se ver nas telas, eu acho que é muito presente. Talvez não tenha essa consciência sobre o brasileiro seja um colchão, um cobertor um pouco grande, né? Mas quando eu pego para um viés de classe, ou de raça, ou de gênero, eu acho que isso já está super presente, né? As pessoas querendo se enxergar lá. Com certeza. A questão da 12485, que foi na TV paga, que aumentou a presença do conteúdo brasileiro na TV paga de menos de 1% para quase 20%, foi exatamente o que você relatou. As pessoas querendo se ver na tela. Ainda não sabem nem como, muitas vezes, né? E não é necessariamente uma característica ou outra. É aquela história, né? E o Brasil é gigantesco. O Brasil é um continente com milhares de variações, e é uma real diversidade, que por um lado é o que a gente busca na indústria cultural. Porque quanto maior a diversidade, maior vai ser sua rentabilidade. Isso Hollywood já descobriu há muito tempo. Então a gente teve 2 crises graves em Hollywood de criatividade, porque eram as mesmas pessoas que estavam escrevendo, dirigindo. Não é à toa que Hollywood tem muita gente de todo lugar do mundo. Aliás, os Estados Unidos sabem fazer muito bem isso. Na tecnologia também. Vale do Silício, 80% das pessoas são estrangeiros. Né? Brasileiro, indiano, chinês. De todo lugar do mundo. Então aqui, o que a gente vê? O que a gente faz? Né? Quando eu falo de produção independente, né, e produção legitimamente brasileira, é o nosso olhar para nós mesmos. Então, assim, se qualquer estrangeiro for escrever sobre o Brasil, mesmo que ele seja incrível, seja uma pessoa incrível, aberta a tudo isso, ele vai escrever de uma forma que é um olhar do estrangeiro. Então, a produção independente,
a produtora independente é aquela que não tem ligação com nenhuma radiodifusora, nenhuma empresa internacional, nem nada. Ela é uma produtora, ela é uma empresa produtora. Então, ela é que pode trazer essa diversidade no país todo. Então, a política pública ela tem aberto essas... tanto de investimento quanto de garantia de presença do conteúdo e tal, para o Brasil inteiro. Porque dentro do Brasil a gente também tem essa questão do estrangeiro. Sim. Eu, como um carioca, vou fazer um filme sobre a música do Pará, como a gente já fez. Eu sou um estrangeiro escrevendo sobre a música do Pará. Então a gente precisa ter uma responsabilidade de trazer. A gente pode fazer. Eu sou contra dizer que a gente não pode, é claro. Mas a gente precisa ter essa diversidade dentro dos projetos. Das equipes. Então. E das equipes e de todos os lados, né? Da criação, da execução, da pós-produção, da distribuição. E, de novo, voltando ao início, por isso a necessidade da garantia de presença da produção brasileira independente em todos os meios de distribuição, né? E disponibilização desse conteúdo. Legal. O nosso tempo está acabando, Mari. Eu vou querer um insight, assim, ou pegar o melhor do que melhor, assim, o mais significativo de todas essas pesquisas que você fez. Não sei se eu estou te pedindo demais, mas assim, do que mais te chama a atenção em relação ao que está acontecendo e o que você vê aí para frente se desenvolvendo com o uso, né, cada vez maior das plataformas. Eu queria trazer um ponto que a gente não falou aqui, né, que tem a ver com o começo, né, com esse on-demand, a ideia do controle, né? Isso. Então, eu acho assim que o streaming, ele traz, mesmo que seja uma grande falácia, uma ideia para o indivíduo de que ele está controlando aquele conteúdo, né? A gente sabe que tem por trás algoritmos, que tem uma oferta que é mais direcionada, mas o fato dele achar e ele sentir no controle faz com que o streaming seja queridinho e distante de polarizações ou de grandes tretas, digamos assim. Porque, afinal, foi você que escolheu, né? Então, a relação com os grandes canais de TV aberta ou própria rádio acaba gerando haters e aversão, porque, nossa, alguém quer que eu assista, por exemplo, um beijo gay na novela da tarde, né? Sendo que este conteúdo pode estar no streaming, inclusive de uma mesma empresa. Ali, você vai escolher dar play ou não. Então, essa ideia de que você pode escolher faz com que seja um ambiente com poucos detratores, né? Um ambiente querido. Afinal, eu escolhi que minha filha vai assistir esse desenho e não aquele, né? A gente tem um país que, se não em breve será majoritariamente evangélico, né? E, então, a gente tem essa aversão à caixinha de surpresa. É um conteúdo que eu não sei como vai chegar até mim. E o streaming, ele te dá essa possibilidade. Agora, ela é real ou não? Né? A gente estava conversando sobre isso. Quanto mais a gente consome um tipo de conteúdo, mais a plataforma oferece o mesmo tipo. Então, a gente fica preso dentro das nossas próprias bolhas, né? Porém, eu acho que tem essa sensação de um local democrático, plural, com acesso a uma série de títulos, e cabe a você decidir se você quer ir mais para um lado, mais para o outro, acessar ou não. Então, acho que essa é uma ideia que tem muita relação com o sucesso do streaming e que acaba unindo pessoas, famílias que às vezes, né, em alguns momentos do país acabam se separando, mas elas se unem no streaming por essa ideia de democracia. Um ponto de convergência e paz para as famílias, né? Que é muito maluco, né, gente? Tudo isso aqui a gente tem. Há muitas controvérsias, mas é uma sensação que a gente tem que observar, né? Algo que está aí no ar. Legal. Léo, para terminar, queria falar de futuro. Porque a Netflix, pouca gente sabe, ela tem lá uma plataformazinha de games. Ela já fez um filme interativo, não sei se chegou a ver um capítulo do Black Mirror interativo. Você acha que isso pega? Você acha que eles vão ter que variar, que não vai mais adiantar os temas, né, as paisagens, os cenários, os roteiros, que eles vão ter que talvez entrar numa outra forma de entretenimento que inclua a interatividade? Sim, mas também não é novo. Né? Eu costumo dizer também que tudo que a gente está vendo no ambiente da internet, a televisão passou, o rádio passou, o cinema passou, então
no fim das contas, o conteúdo é o que vale. Como você conta aquela história, e aquela história é o que vale, é o que vai aproximar o consumidor daquilo ali. E, claro, a variação, né, as diferentes possibilidades vão atrair. A televisão, a gente teve a ideia da TV digital lá atrás. Né? A TV digital era uma realidade em algum momento para ampliar não só as possibilidades, mas também as possibilidades de consumo. Né? Então você poderia consumir o brinco da protagonista ali naquela hora e tal. No ambiente digital, isso também é uma verdade. Se a gente for pegar os radiodifusores no Brasil, que começaram como TV aberta, todos foram para TV paga, todos têm, exatamente. Estamos aqui fazendo um videocast da Rádio Band News. Videocast, rádio, jornal. Multiplataforma. E vários entraram em games de alguma forma, ou gamificação, né, ou interatividade, enfim, por aí. Então, sim, a Netflix vai entrar em publicidade também, né, em games e tudo, mas todas elas vão de alguma forma. O que a gente vê hoje, de novo, com essas gigantes, porque a gente está tratando das maiores empresas do mundo, Sim. não é do entretenimento, do mundo. Se a gente está falando de Amazon, Apple. estamos falando de Apple, né? O que a Apple faz é vender comportamento, não é nem o telefone. Né? O que a Amazon faz é vender produto. O Jeff Bezos fala regularmente, dia sim, dia não, que os filmes são para vender produto, para calçados. Quando ganhou o Globo de Ouro a primeira vez, ele falou isso. E é isso mesmo. A verdade é essa. O Prime Video é um brinde do Amazon Prime. Então, o que compete com a Netflix é um brinde de um outro serviço gigantesco de logística. Então, sim, tem que diversificar. De novo, a diversidade é fundamental, né? Fundamental para o negócio. E aí, diversidade de produtos, de possibilidades, de conteúdos, de pontos de vista e tudo mais. E só para reforçar aqui o que a Mari falou, essa questão, o grande desafio, né? O grande desafio, que é o desafio desde sempre, é dessa reflexão. É o que a gente faz com esse conteúdo, é como a gente faz o conteúdo. Se por um lado o algoritmo é bom, e lembremos que tudo é algoritmo no ambiente digital, se a gente fizer nós três uma pesquisa no Google agora, o retorno da pesquisa vai ser diferente para cada um de nós. Tudo que a gente vê no telefone, na internet e tal, tem um algoritmo ali por trás. A gente precisa cada vez mais dar um passo atrás e se capacitar, e capacitar os nossos filhos, a gente estava falando sobre isso ali, para terem um certo discernimento. Uma reflexão para tudo que vem com fake news, com deepfake agora, que você vê qualquer um com aplicativo no telefone vai botar o que quiser com você falando, seu rosto, a sua voz, falando coisa que você nunca falou. E na língua que eu quiser. Na língua que quiser, o idioma que quiser e tal. Isso tem a ver também, óbvio, tem desafios para o mercado de trabalho, tem desafios para todo mundo, mas eu acho que o maior desafio é a gente conseguir manter a nossa sanidade, né? Se manter no lugar e manter esse questionamento sempre. Né? Manter essa autonomia de pensamento. A gente falou que era caso de amor, né? Mas que seja um relacionamento saudável, isso né? Aí, falamos muito de relacionamento tóxico, então assim, que a gente não fique inebriado por isso e não consiga mais refletir. Fica na Matrix mesmo, né? Sim. Fica ali. E aí eu vou finalizar com um termo que eu uso muito aqui, que a gente está falando aqui de letramento digital, que é fundamental para as pessoas saberem discernir o que é fake, né? Enfim, tudo hoje em dia está no mundo digital. A gente, com as ferramentas que o Google lançou, a OpenAI lançou a Sora, você vê faz filme, vídeos com a qualidade absurda que o ator ali, você jura que alguém não é ninguém. Então esse é um outro desafio, mas ele vai ficar para um outro episódio aqui do Rio Tech. A gente está terminando. Muito obrigado, Mariane Maciel, Leonardo Ed, maravilhoso esse papo. Obrigado. E a gente vai voltar na próxima semana com mais uma edição do Rio Tech. Até lá.